Dessa vez eu achei que veio com você. Lucas capítulo 12, verso 50 diz assim: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. É Jesus dizendo isso. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Esse batismo que Jesus tinha que ser batizado aqui não era das águas, irmãos. Era exatamente passar pela cruz. Então o batismo é um símbolo do sofrimento de Jesus. Segundo ponto, o batismo também ele tem a ver com ter uma nova vida com Deus. Romanos capítulo 6. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versos 3 a 8. Olha o que ele diz aqui. Romanos capítulo 6, versos 3 a 8 diz assim: ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, o ter uma nova vida, o batismo é um símbolo disso. Além disso, ele é um símbolo de que o pecado não nos domina mais. Também é um símbolo de relacionamento com a vinda do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi batizado, o que é que desceu sobre ele? O Espírito Santo. E Lucas capítulo 3, 16 mostra isso. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então o Espírito Santo passa a estar em nós. Também tem a ver com, ele termina com o ritual de lavar as mãos, como está em Lucas capítulo 11, verso 38, porque agora, para estarmos puros, não é uma questão mais do lavar exterior, mas do lavar interior, do coração. E quando você é batizado, o batismo é um símbolo do lavar do seu coração. E por último, fazer parte da igreja e entrar no reino de Deus. Vamos ver essas duas passagens? João capítulo 3, versos 3 e 5. Aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 e 5, diz assim. Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 e 5, diz. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós não nascermos através do batismo, através do poder da água e do Espírito Santo, se nós não nascermos de novo, morrendo para ver a vida, nós não podemos nem ver, nem entrar no reino de Deus. Agora, quais são as qualificações para ser batizado? Vamos lá. Primeiro, você tem que ter fé. Se você não tem fé, o seu batismo vai ser apenas um banho. Então você tem que ter fé. E fé no quê? Fé no sacrifício substitutivo de Jesus, através da pregação da palavra de Deus, como diz Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então tem que ter fé. Fé na pregação, fé nas boas novas, fé no Evangelho, fé de que Jesus é o meu libertador, meu salvador, perdoa meus pecados. Outro ponto, arrependimento. Atos capítulo 2, verso 38 diz assim: respondeu-lhe Pedro, quando perguntaram para ele após o sermão lá de Atos 2, o que nós vamos fazer agora, depois de ouvir o sermão falar que Jesus é o Messias? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, além da fé, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, desejar uma nova vida.
E os frutos dessa nova vida? Primeiro, é a mudança de foco. Eu deixo de amar as coisas do mundo e passo a amar as coisas de Deus. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Então agora a gente tem que estar centralizada nas coisas dos céus. Segundo fruto, dedicar-se à igreja. Olha o que diz em 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, agora eu faço parte da igreja e eu tenho que me dedicar à igreja, exatamente porque eu fui comprado, remido, lavado no sangue de Jesus. E também compreender que o meu lar não é mais aqui. Fruto de quem é batizado. Quem é batizado compreende que o seu lar não é mais aqui. Filipenses 3, 20 diz: pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então isso também é algo que tem que estar presente na minha vida. Eu tenho que compreender, irmãos, que a minha pátria é o céu, ou seja, a nova terra será o lar daqueles que são nova criatura em Cristo Jesus. Que a gente tem só uma ilustração, mas o que Deus tem preparado para nós na nova terra, a imaginação humana nunca vai conseguir conceber. Nunca. Então nós temos que compreender que esse é o nosso futuro se realmente cremos em Jesus. Como já lemos, João 3,5 diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver. Agora, você quer ou não entrar no reino dos céus? Quem quer entrar no reino dos céus é igual. Então, se você quer, você tem que ser batizado na água e no Espírito. Tem que fazer um pacto com Deus, uma aliança, verdadeiramente mostrar ao mundo que você aceita Jesus como Salvador e Senhor. Então hoje saia do vale da indecisão e aceite Jesus sendo batizado nas águas, como diz em Atos capítulo 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tem muita gente que fica pensando, irmãos, não, mas eu tenho que deixar para o futuro. Eu tenho que batizar quando estiver bem velhinho. Quem garante que você vai ficar bem velhinho? Quem garante que você vai ter um futuro daqui 10, 15, 20, 30 anos para batizar? Se hoje você tem oportunidade, ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Busque a presença de Jesus. Tenha Jesus como Salvador. Porque se você tiver Ele como Salvador, se entregar a Ele, ter Jesus como aquele que é, em primeiro lugar, seu Salvador, mas também é seu Senhor. Seguir a Ele, sendo seu discípulo, sendo batizado, você terá a oportunidade de entrar na cidade pelas portas, de ser um vencedor. Então, entregue sua vida totalmente a Deus. A entrega da vida, irmãos, acontece quando eu tenho fé, quando eu me arrependo, quando eu tenho desejo de ser uma nova criatura, quando eu dou os frutos que nós falamos. Mas essa entrega, ela é demonstrada publicamente quando você é batizado. Então, para você que já foi ou não batizado, coloque sua vida nas mãos de Deus. Aceite Jesus como Salvador. E prepare-se para se batizar. E quando eu digo preparar, é o quê? Ter a verdadeira fé. Conhecer a palavra de Deus para ter a verdadeira fé. Porque crer que Jesus existe, até o diabo crê. Então, isso não é verdadeira fé. A verdadeira fé, como nós falamos, é a fé que crê em Jesus aceitando as boas novas do Evangelho. É a fé que demonstra que nós verdadeiramente devemos ter um substituto, e esse substituto é Jesus. Se você crê nisso, você pode ser batizado. E eu espero que você seja batizado para a honra e glória de Deus. Amém. Nosso tema amanhã é a Santa Ceia do Senhor. Então, vem.